convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Nós temos, como falei, pensado no mês de novembro sobre as pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. No primeiro domingo, nós pensamos sobre uma resposta à angústia. Pessoas que, por mais que tenham, por mais que sejam bem-sucedidas na vida, como no caso de Lutero e de Nicodemos, pessoas que tinham algo que lhes faltava, a ponto de, dominados por esta angústia, encontrar a resposta somente em Cristo Jesus. Na segunda noite, no segundo domingo, nós pensamos sobre uma resposta ao medo, pensando naquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, gastando tudo que tinha, frustração atrás de frustração, a ponto de chegar naquele tempo, concluindo que a sua situação só piorava, não melhorava. E a gente então partiu da ideia de que ela devia ter muito medo do seu futuro, porque era um futuro que não tinha muitas perspectivas. Mas pela fé, tocando em Cristo Jesus, encontrou em Jesus a resposta para aliviar o seu medo, para dar direção ao seu medo e transformar a sua vida. Na terceira noite, então, nós encontramos pessoas que vivem angustiadas, não é? E nós citamos aqui o exemplo da irmã Rose, a irmã Rita também compartilhou conosco na quarta-feira a mesma experiência de que a irmã Rose falou que tinha uma pessoa que insistia com ela, toda vez que encontrava, dizia, Jesus, Deus te ama, né? Jesus te ama, né? Jesus te ama, não esquece disso. E ela resistia àquilo, achando aquele crente até um crente chato, né? Até que um dia ela acordou com aquele aperto no peito. Tem alguma coisa, preciso falar com alguém. E foi bater na porta do pastor Marcos Lucas. São os frutos que estão prontos para serem colhidos e que por vezes vêm a nós, a gente nem precisa ir a eles. A irmã Rita compartilhou que ela fugia da irmã Olga. Que a irmã Olga estava toda hora entregando bilhetinho para ela, colocando na caixa de correio dela. Até que um dia ela acordou assim, eu preciso de alguma coisa, algo tá. E se ela me convidar para ir na igreja, eu vou. Frutos de pessoas angustiadas, que estão prontas para ouvir a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Há pessoas, como aquela mulher do fluxo de sangue, que estão morrendo de medo da vida, porque as coisas são complicadíssimas. 12 anos sem solução alguma, só piorando. E Jesus é a resposta para elas. Você precisa ajudá-las a olhar para Jesus com fé, com expectativa de que nós cremos num Deus que é vivo, que ouve orações, responde a orações e que continua fazendo milagres como realizou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. No terceiro domingo nós pensamos sobre as pessoas que enfrentam a morte, o luto. A família de Lázaro, gente que era amada por Jesus, amigos de Jesus, não é? Vem porque aquele a quem tu amas está doente. Todo mundo sabia que Jesus amava Lázaro. E Jesus vem, ele tem o seu tempo, os seus planos, embora Marta tivesse a sua perspectiva daquela situação, Jesus chegou no momento em que o poder de Deus podia se manifestar da maneira mais clara, no ponto mais alto. Se Jesus tivesse curado Lázaro e ele não tivesse morrido, a gente ia falar, nossa, quanto poder, não é? Mas Jesus veio quando ele já estava morto há 4 dias, cheirando mal. E não importa a circunstância, o ponto onde se esteja, o poder de Jesus é capaz de transformar a nossa vida. E essas pessoas que estão enfrentando o luto, nós nos lembramos de adolescentes que morreram, de pessoas idosas que morrem. Aliás, eu levantei, 3.918 pessoas morrem todos os dias no Brasil. Não é? Então, mais uma vez eu quero lembrar o que falei domingo passado, que até meia-noite é hoje. Então essa estatística, você pode entrar nessa estatística de hoje. Eu não sei quantos já morreram até esse horário. Mas estarmos preparados para nos encontrar com Jesus. Jesus é a resposta. Para quem já morreu, nós temos a esperança da vida eterna. Para quem ainda está vivo, nós temos a esperança do reencontro com os nossos entes queridos e com o próprio Cristo nos ares. Somente quem não crê em Jesus não tem esperança.
Então a resposta para termos esperança para esta vida e para a outra, e para o futuro, e para a vida que vai ser melhor, é Jesus. A resposta à morte é Jesus, porque ele venceu a morte, não é? E hoje eu gostaria de falar sobre uma resposta ao vazio. Tem gente que anda vazia. Tem gente que não encontra o sentido da vida. Tem gente que não encontra o significado, por que nasceu no mundo. Eu não entendo o que eu faço nesse mundo, por que eu nasci nessa família, por que eu estou morando nesse lugar, por que eu estou casado com essa pessoa, por que a minha vida é assim. Ela não encontra sentido. Eu gostaria de pensar hoje sobre um jovem rico, mais uma pessoa que, apesar de ter muitas coisas, vivia num vazio. Preste atenção aí a partir do verso 16, eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, para a gente voltar ao texto em alguns momentos. Diz assim, Mateus 19, de 16 a 25. 26, perdão. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse jovem rico é um jovem que precisava encontrar significado na sua vida, significado, sentido para o presente do que ele estava vivendo e esperança para o futuro. Precisava encontrar, como nós aprendemos numa quarta-feira, a estar alegre por aquilo que Deus nos dá e contentes por aquilo que Deus não nos dá, não nos concede. Hoje nós vivemos um tempo na nossa sociedade que a gente às vezes não percebe como isso vai se desenrolando e vai caminhando e de repente nós já estamos no meio daquilo que foi prognosticado. Zygmunt Bauman, um sociólogo estudando o nosso tempo, ele fala sobre a nossa sociedade como uma sociedade líquida, onde você não consegue ter firmeza em nada. Antigamente as pessoas casavam e o desafio era fazer bodas de brilhante, chegar a 75 anos juntos, se casava muito cedo. Né? A irmã Marta e o irmão Lourivaldo estão perseguindo esse alvo, não é? Hoje em dia as pessoas casam e com 1 ano, 2 anos de casamento, eu não estou feliz, eu vou mudar. Não é? Antigamente a gente entrava numa empresa para trabalhar lá 3, 4 décadas e se aposentar lá. Hoje as pessoas mudam de emprego a cada 3 meses, 6 meses, vai mudando porque eu não estou satisfeito aqui, não me atende, vai mudando. E isso acontece nestas coisas porque os valores que a modernidade trouxe, tirando a religião do centro e colocando a secularização ou a racionalidade no centro de todas as coisas, tirando a religião como referência e o Deus como referência e colocando outros sentimentos como referência, vai fazendo com que a gente hoje chegue a um ponto que as pessoas não têm mais fidelidade com o seu cônjuge, com a sua empresa, nem com a sua igreja, nem com a sua religião. Há pessoas que vão migrando de religião em religião, estão em busca de alguma coisa ainda, não sabem o que é. Mas isso é muito comum no nosso tempo. Ele diz que existe uma pluralização, porque todas as coisas agora passam a ter uma alternativa. Você não casou para a vida inteira, agora tem uma alternativa. Você pode se divorciar, fazer tipos de casamentos diferentes, não é? E isso é um perigo por causa da perda dos valores
que eram imperativos, que eram inegociáveis, que são singulares da palavra de Deus, como a família. A pluralização trouxe isso. E os próprios crentes hoje não têm mais segurança de que obedecer a Deus vale a pena. A privatização, que é uma consequência dessa pluralização, que representa o individualismo levado ao extremo. Cada um de nós é um indivíduo. Eu sou um indivíduo, Rosângela é outro indivíduo. Nós precisamos somar as nossas individualidades, por exemplo, para proteger o nosso casamento. Mas hoje em dia não tem o nosso, tem o meu. Se eu não estiver feliz, chuta todas as coisas. Não é? E isso fez com que cada um de nós busque viver de uma maneira quase que anônima. Porque sou eu. Pastor, não se meta na minha vida. Me lembro de uma pessoa na igreja, estava devendo para o pessoal do bairro, e o pessoal do bairro veio cobrar a igreja. E chegou para mim, eu chamei falando, olha, a pessoa veio aqui e falou que você está devendo, você precisa acertar isso com ela, né? Inclusive é uma irmã também, né, de outra igreja, você precisa acertar isso com ela. Pastor, isso é um problema da minha empresa, não tem nada a ver com a igreja. Porque é meu, é minha vida. Ninguém tem nada que se meter na minha vida. Aliás, a pergunta que a gente sempre faz para quem vai se batizar, se tornar membro da igreja, você está disposto a seguir a orientação da liderança espiritual da sua igreja? Se alguém amanhã aparecer para você e falar, olha, tua esposa está de olho roxo, o que está acontecendo? Né? Vieram bater aqui na porta da igreja cobrando dívida sua, o que está acontecendo? Não, isso aqui é minha vida, ninguém se mete. Não é mais assim, nós agora temos uma família da fé. E por fim a secularização, que é exatamente essa nova norma do mundo, que tira Deus do centro da vida das pessoas. Deus não é mais o centro. Por isso que existe essa secularização. O secular está no centro, a razão está no centro. E tudo isso tem tomado conta da nossa sociedade, fazendo com que cada um saia correndo atrás da sua felicidade. Dizia um professor meu que quem casa errado uma vez, casa errado 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não aprendeu a casar. Não aprendeu a colocar Deus no centro desse relacionamento. Não aprendeu a colocar Deus no centro, sentado no trono do seu coração. E por isso vive essa vida de insatisfação constante, correndo atrás de relacionamento, em busca de alguma coisa que ele não alcança. Fazendo do outro o responsável pela sua felicidade, por exemplo. Né? Jovens que bebem até não aguentar mais, em busca de uma alegria, de um prazer momentâneo. As drogas, as pessoas vão atrás para curtir um pouco. E nessa curtição, acabam perdendo a sua vida e descobrindo que aquilo que dava tanto prazer, leva a um vazio. Leva à tristeza, leva ao choro, leva a acordar na sarjeta da vida, perdendo o tempo da sua vida, perdendo o valor da sua vida, perdendo saúde, perdendo tudo na sua vida. Meus irmãos, por que o mundo anda assim? Por que essas pessoas, e algumas têm muitas coisas, porque eu estou falando coisas aqui que você sabe que os influencers da vida, eles vivem nessa rotina. Esses dias eu estava ouvindo uma conversa, aí alguém falou assim, não, mas fulano que era namorado de Beltrana já está com ciclana, e eu pensei comigo, devo conhecer essas pessoas, porque estava tão importante aquele diálogo, não é? Mas eles vivem assim, eles que têm muito dinheiro, eles que têm fama, eles que têm tudo, vivem estas coisas. E por que isso tem acontecido? Então existem aqueles jovens que não têm absolutamente nada, não têm nem perspectiva de vida, estão se envolvendo com drogas, aquele cigarro eletrônico, achando que aquilo é o máximo, e se afundando em vícios. Não tem nada, não tem nem perspectiva de vida. Você pergunta, o que você vai fazer amanhã? Não sei. Não quero estudar, não quero trabalhar, nem. Não quero estudar, não quero trabalhar, não tenho planos para a vida. Se mete nisso. E aqueles que têm muito, também se metem nisso. Tem carrão, tem dinheiro, tem jatinho, tem tudo. E ao mesmo tempo não tem nada. Continuam caindo nos mesmos vícios. Quando a gente aprende a amar ao Senhor Jesus e encontrar-se verdadeiramente com Ele, a gente aprende que só o Senhor Jesus é o que diz ser e cumpre o que promete. Todas estas coisas pelas quais as pessoas correm atrás, são ídolos que elas colocam no coração e que não percebem, que não são o que dizem ser
e que não vão dar aquilo que prometem dar. É por isso que as pessoas vão atrás das drogas, do sexo fácil, da fama, achando que aquilo vai trazer toda a felicidade do mundo para eles. E que promete, o dia que eu tiver fama, que eu tiver dinheiro, que eu tiver a mulher que eu acho que devo ter, aí eu vou ser feliz. Quando chega lá, descobre que aquilo não vale nada. Que continua com o coração vazio. Porque só o Senhor é o que diz ser, é o que diz ser e que dá o que promete para a gente. Quando ele diz, como nós vimos aqui, eu vou lhe dar uma paz que excede todo entendimento. Ele cumpre isso. Ele alcança o coração daquele que nele crê desta maneira. Quando ele diz assim, olha, para aquele homem que morreu pendurado ao lado da cruz dele, hoje você vai estar comigo no paraíso, ele cumpre isso na vida das pessoas. Quando ele diz que diante da morte, nós vamos ter o consolo de saber que um dia vamos nos encontrar com Jesus nos ares e com todos aqueles que partiram antes de nós, isso traz consolo para aqueles que nele creem. Ele cumpre aquilo que promete. Ele verdadeiramente é aquilo que ele diz ser. Esse jovem interessante era um jovem rico, ele é identificado dessa maneira, ele se aproxima de Jesus e as pessoas vão a Jesus, no verso 16 vai dizendo isso, muitas pessoas procuraram Jesus, multidões procuraram Jesus. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue estava no meio de uma multidão que se aglomerava perseguindo Jesus. Este é mais um jovem que vai a Jesus em busca de algo. Ele tem uma pergunta, ele tem uma questão que envolve a sua vida, que envolve a direção da sua vida. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele é bom porque ele tem uma preocupação espiritual. Ele não entende que o mundo é esse mundo que você vê e vai acabar tudo aqui. Ele crê que há vida após a morte. Já é um fato, por exemplo, para a ciência, que a nossa consciência, eles não chamam isso de alma, de vida eterna, mas que a nossa consciência, ela resiste à morte do corpo. Eles ainda não sabem explicar como, mas eles já sabem que existe. Este jovem tinha essa percepção. Ele nunca tinha morrido e voltado do mundo dos mortos, mas ele sabia que havia vida eterna. Ele cria nisso e estava preocupado com isso. Ele tinha uma preocupação espiritual e ele tinha também uma insatisfação espiritual, porque tudo que ele vinha fazendo não satisfazia. Mesmo fazendo tudo direitinho, ele chega a Jesus, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Porque o meu coração ainda não está seguro disso. Esta é a busca da humanidade. Essa é a busca de todo ser humano. Todas as vezes que nós somos confrontados com a morte, com a limitação da vida, nós começamos a nos preocupar com isso. A gente pode viver o tempo todo sem se preocupar. Mas quando morre um ente querido, morre alguém próximo de nós, quando surge uma pandemia que começa a fazer sumir gente que a gente amava, a gente começa a se preocupar. E se isso acontecer comigo? E se chegar a minha hora, como a gente diz? Essa é uma preocupação, uma busca humana. É uma busca humana porque nós mantemos ídolos no nosso coração. Veja como esse rapaz faz isso. Os ídolos, eles são uma representação da divindade, que quer ser adorada no lugar da própria divindade. Isso é um ídolo. O lugar de Deus é usurpado por eles. Quem tem que se assentar no trono do seu coração não é nem você, é o próprio Deus. E os ídolos não são o que parecem e nem entregam o que prometem. Lembra que só o Senhor Jesus é o que diz ser e entrega e cumpre aquilo que promete. Quando a gente lê o Salmo 115, o salmista descreve os ídolos como aqueles que são de prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem da sua garganta. Isso são os ídolos. A gente pode ter a nossa imagem lá, o ídolo que a gente quiser ter, mas aquilo fica lá parado. Se a gente não tirar pó deles, vai ficar empoeirado. Se não levantar para tirar o pó de baixo, vai ficar lá. Porque é assim. Eu vou ler um texto de Isaías que é mais precioso, porque ele fala da incoerência que existe em nós, em quem corre atrás do ídolo. Porque o ídolo, pior de tudo, ele é obra do ser humano.
Lá em Isaías 44, Deus mandando Isaías fazer um contraste entre o Senhor e os ídolos. E desde aquele tempo, Isaías está falando 700 anos antes de Cristo, já acontecia do ser humano falar assim, gente, vocês têm o Senhor para adorar, para servir, para seguir, e vocês ficam correndo atrás dos ídolos. Que incoerência é essa? Em outra passagem ele fala, olha, o Senhor é a fonte das águas vivas, e vocês ficam bebendo água numa cisterna rota, cheia, barrenta, água suja. É assim que acontece com o coração que vai atrás dos ídolos. Isaías então diz assim, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Quantos títulos Isaías precisa dizer para lembrar ao povo de quem é que ele está abrindo mão? E aí ele diz o seguinte, o Senhor dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, se apresente, se existe algum Deus que seja como o Senhor. Que declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde o que estabeleci o meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras, não tremam, nem tenham medo, não anunciem isto não anunciem isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que eles estimam não têm valor algum. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros estão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com um martelo e forja-o com a forja do seu braço, com a força do seu braço. Ele sente fome, perde a força, não bebe água e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um desenho com um traçador. Ele o modela toscamente com cinzéis e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem com toda a sua beleza, para que habite em um santuário. Ele derruba cedros, apanha um cipreste e um carvalho. Deixou-o crescer até as árvores, entre as árvores da floresta, plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado pelo homem para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo e sobre ela prepara a sua refeição. Assa a carne e come até saciar-se. Ele também se aquece e diz, como estou aquecido, estou vendo o fogo. Com o restante ele faz um Deus, o seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz, salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, os olhos deles estão tapados, por isso não conseguem ver, a mente deles está fechada, por isso não conseguem entender. Ninguém para e pensa, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, e até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo detestável com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar-se a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Olha a incoerência que existe nisso. E Deus mostrando, falando, olha, essas pessoas que fazem isso, vocês não percebem isso? Isso são os ídolos do nosso coração. Isso são os ídolos que o ser humano tem desenvolvido durante toda a sua história. Em toda a sociedade que você for, você vai encontrar altares a deuses que os seres humanos foram mostrando, construindo e moldando conforme achavam bonitos. Você vai se lembrar que Paulo, quando vai em Atenas tem tantos deuses, que ele fala, olha, tem até um altar ao Deus desconhecido. Isso está no ser humano.
E todas as vezes que nós temos um ídolo, ao invés de nos submeter à vontade de Deus, nós nos submetemos à vontade do ídolo. Aquele jovem que vai a Jesus perguntar: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Não percebia que fazia das suas elucubrações, das suas construções mentais, o seu ídolo. Ele tinha alguma coisa assim, ele falou: olha, eu sei que se eu fizer isso, deve ter vida eterna, deve ter um caminho para essa vida eterna, e eu sei o que eu vou fazer para chegar lá. E ele fazia. Só que chegou um momento que ele falou assim: não está satisfazendo a minha vida. Era a mesma coisa que acontecia com aqueles homens que faziam um ídolo de madeira ou de ferro. Eu construo aquilo que eu vou crer, mas chega uma hora que eu vejo que isso não me sacia. E se os meus olhos forem abertos um pouquinho, eu vou descobrir que isso não tem valor algum. Os ídolos, eles são falsos e eles existem em nosso coração. E para a nossa sociedade, como nós vimos no início, as construções mentais, a maneira como nós amarramos o nosso raciocínio, são os maiores ídolos que temos hoje. Nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos prazeres, são os nossos maiores ídolos. Só que Deus faz uma comparação, como desde o salmista vai fazendo, reclamou com o povo de Israel, para falar: olha, não é isso. Veja que Jesus, no verso 17, muda a discussão. E fala assim: existe Deus e existem os ídolos. Veja que no verso 17 ele diz assim: por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Jesus então faz uma distinção entre o que é bom e quem é bom. O que é bom é um ídolo, feito à nossa própria imagem e semelhança, uma coisa, uma ideia, um sentimento, um prazer, que se torna um ídolo na nossa vida. Obedecer aos mandamentos porque eu me acho bom o suficiente para cumpri-los, anula o poder que os mandamentos têm na nossa vida. Porque eles se tornam ídolo na nossa vida e nós que cumprimos os mandamentos nos tornamos ídolos de nós mesmos. Conhece aquela pessoa que fala assim, que ela gosta de apontar o dedo na direção da vida dos outros? Porque eu não me atraso, então se alguém atrasa é um crente relapso. Eu dou meu dízimo, então quem não está dando dízimo é um crente de segunda categoria. E Jesus já adverte que a gente deve parar de ficar olhando o cisco que está nos olhos dos outros e se preocupar com a trave que está no nosso. Porque a gente não percebe quando faz isso, que nós nos colocamos como padrão para as outras pessoas. Nós nos achamos muito bons e começamos a acusar os outros. Jesus então faz uma distinção. Ó, você está falando o que é bom. Um ídolo lá, feito na mão humana, essa ideia que você tem, esse sonho, esse projeto, essa estratégia de vida que você tem, é um ídolo para você. Agora Jesus pergunta assim: quem é que é bom? Não é o que é bom, mas quem é bom? Há somente um que é bom, que é o padrão do que é bom e verdadeiro. A obediência aos mandamentos tem valor a partir do relacionamento que eu tenho com Deus. Como nós dissemos aqui, se você entrega suas ofertas, suas contribuições por obrigação, ninguém deve entregar por obrigação, mas deve entregar porque tem um relacionamento com Deus. Porque semeando isso com Deus, descobre: o Senhor tem me sustentado. O Senhor é o Deus que ouve minha oração. É o meu relacionamento com Ele que torna o meu coração generoso, compromissado, desejoso de servir ao Senhor. O ídolo de si mesmo é o que acontece na vida de cada um. Veja que no verso 18 ele diz assim, Jesus dizendo, né, cumpre os mandamentos, obedeça os mandamentos. Ele diz quais? Perguntou Jesus. Perdão, o jovem rico perguntou quais? E Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e sua mãe, e ame ao seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso tenho obedecido. Ele era religioso. Lembra-se que o apóstolo Paulo, certa ocasião, escrevendo aos Filipenses, dá esse testemunho: eu era irrepreensível e superava em zelo aos da minha idade. Este era um jovem zeloso.
seguidor da sua religião. Mas tudo indica que os mandamentos que ele cumpria era para uma justiça própria. Para chegar diante de Jesus e falar, eu cumpro tudo isso. Eu sou zeloso em todas estas coisas. Mas ainda vazio. O que me falta? Não permitir exatamente que estas coisas sejam o ídolo da sua vida. Que elas tomem conta do seu coração. Ele está preocupado com a vida eterna e em cumprir os mandamentos. Percebe isso? Senhor, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? Ele tem preocupações espirituais. Ele cumpre os mandamentos, mas ele não fala de Deus. Porque ele está preocupado com as coisas e não com Deus. E é com Deus que nós precisamos estar preocupados. É por isso que Jesus vai destruir os ídolos. No 21, Jesus diz assim, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. As suas preocupações serão resolvidas. Depois, venha e siga-me. Não é para você fazer alguma coisa. Você precisa me seguir. Você precisa manter um relacionamento comigo. Jesus ataca os ídolos. Vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Porque esse jovem era rico. Porque esse jovem vai mostrar que estava mais preocupado com estas coisas a partir das suas decisões. Os ídolos são coisas, são objetos e estruturas mentais que usurpam o lugar de Deus no nosso coração. Se você tem dúvidas de obedecer a Deus, de seguir a orientação de Deus em alguma área da sua vida, isso é um ídolo no seu coração. Se você não consegue obedecer a Deus, isso é um ídolo no seu coração. Não é Deus que está aí ditando as regras da sua vida. Jesus então diz, ele ataca esses ídolos desse homem e diz assim, eu quero ter um relacionamento com você. Vem e siga-me. Seguir é travar um relacionamento de discipulado com Jesus. É abrir mão das coisas e construções mentais que dominam a mim e a você. É abrir mão do meu projeto pessoal para abraçar o projeto de Jesus. Segui-lo. Lembra que alguns dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, de muita gente que seguia Jesus, era um projeto diferente de Jesus. Domingo passado nós lembramos de Filipe dizer assim, vamos nós para morrer com ele também. A gente não quer morrer. A gente não quer ir para a cruz com Jesus. Mas o projeto de Jesus é, você vai me seguir, tome a sua cruz e vem me seguir. Porque o meu projeto é a cruz. É, como diz o apóstolo Paulo, é estar crucificado com Cristo. Já morri, estou crucificado com Cristo. É abrir mão dos nossos saberes que dominam o nosso coração. Jesus vem, como nós já aprendemos, olha, vocês ouvistes o que foi dito. Lembra da tradição dos anciãos, tudo que foi dito. Eu, porém, vos digo, você precisa abrir mão desses seus saberes para abraçar os saberes que eu estou ensinando, a perspectiva que eu estou ensinando. De relacionamento, os convites de Jesus são para nos relacionarmos com Ele. Lá em Mateus 16, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, a minha causa, vai encontrar a vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Gente, eu acho que Jesus pregou esse sermão para esse jovem rico. Nas suas perspectivas e nas suas decisões. E Jesus ainda em Mateus vai fazer um outro convite tão belo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, para a vida, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jovem que estava assim angustiado, porque fazia todas as coisas certas, porque estava bem sucedido na vida e não encontrava paz. A sua vida ainda era vazia, apesar de cumprir tudo que tinha que cumprir na religião, de ter todos os bens que poderia desejar. Havia um vazio em seu coração. Jesus confronta este jovem, e você vai encontrar pessoas com as quais vai pregar o evangelho, e vai ter que confrontá-la em seguir a Jesus. Olha, eu posso orar por você, pelo seu casamento, pela cura na sua vida,
para você ter sabedoria, para você ter seus sonhos realizados, mas você precisa saber que você precisa seguir a Jesus, que você precisa abrir o seu coração para Jesus, que você precisa permitir que Jesus se assente no trono da sua vida, que Ele seja o Senhor da sua vida. Por isso que esse jovem, ouvindo o que Jesus diz, olha, você precisa abrir mão dos seus ídolos para vir me seguir. Mateus registra que ele, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem preferiu os ídolos. Ele tomou uma decisão, foi embora. E não é que ele não consiga crer, é que ele não quer crer. Não é que ele não consiga seguir a Jesus, é que ele não quer seguir a Jesus. Quando você ouvir e terminar esse culto e você vai ser desafiado a tomar uma decisão no seu coração, não diga assim, olha, não deu para tomar essa decisão, não houve problemas, a luz estava fraca, o pastor gritou demais, eu estava preocupado com algum problema. Não encontre desculpas, porque as desculpas são ídolos. Que ao invés de você dar uma resposta a Deus, prefere obedecer a esse sentimento no seu coração. Existe uma frase popular, muitas vezes atribuída a Einstein, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esse jovem fazia tudo aquilo sem encontrar paz. E quando Jesus lhe dá a alternativa, olha, esse seu caminho ainda não é a verdade, e lhe mostra qual é a verdade, ele fala, não, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Quem sabe amanhã eu encontre paz nesse mesmo caminho. Isso é uma insanidade. É como Jesus trata aquele homem que, tendo uma colheita muito grande, resolveu fazer celeiros para guardar os seus bens, os seus ídolos, e poder ter uma vida regalada. Mais um ídolo, descanse. Teu sonho é se aposentar para deitar na rede e não fazer mais nada? Isso é um ídolo. Você precisa colocar esse seu sonho, esse seu projeto de vida sob a perspectiva de Jesus. Sabe o que Jesus falou para esse homem? Você é louco. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. A vida eterna vai estar aberta para você. E o que você vai responder? O que você vai apresentar? O que você vai dizer nessa hora? Esse jovem decidiu viver o seu vazio existencial. Vou continuar vivendo de maneira vazia, porque o que eu faço não me traz paz, não me traz segurança da vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Mas eu quero herdá-la nas minhas condições. Eu quero continuar cumprindo os mandamentos para que eu pareça bom. Eu quero entender que eu posso continuar mantendo o dinheiro, as minhas riquezas como ídolo no meu coração. E vai viver esperando alguém chegar para ele e falar, vive assim mesmo, isso vai dar certo. Sabe quem vem com esse papo que ilude as pessoas? Desde o Éden. Olha, se você se fizer ídolo, você vai ser como Deus. Você vai ser Deus. E aquele primeiro casal caiu. Graças a Deus que o nosso Senhor, quando o diabo chegou também nele e falou assim, lança-te daqui para baixo, que todo mundo vai vir te adorar, porque os anjos vão te segurar no ar. Ou então, se você prostrar e me adorar, vou te dar todas as riquezas deste mundo, toda a glória dos reinos deste mundo. Ele soube dizer não. Só o Senhor adorarás e só Ele prestarás culto. Sabe o que é isso? É abrir mão desses ídolos que poderiam dominar o seu coração para dizer, aqui só o Senhor reina. Só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Esse homem não compreendeu isso e foi embora no seu vazio. Os discípulos ficaram perturbados diante dessa situação, porque Jesus disse assim, em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Digo ainda mais, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu não vou discutir, meus irmãos, existe uma regra para a interpretação da Bíblia que provavelmente a interpretação mais simples é a correta. Então, no primeiro momento, a coisa mais simples é a correta. E esse texto é muito simples.
Se você tem um ídolo no coração, você não entra no reino de Deus. Simples assim. Isso é tão impossível quanto passar um camelo. Eu já uma vez falei aqui, né? O camelo tem 3,5 metros de comprimento por 2,5 de altura. Hoje deve dar o dobro de mim aqui, né? E um tanto assim. É um camelo. Assim como um bicho desse tamanho, é impossível passar no buraco da agulha. É impossível alguém que não faça de Jesus o Senhor da sua vida entrar no reino de Deus. Não precisa fazer muita elucubração não, tá? É isso que Jesus está dizendo para eles. Ele fala, então é impossível. Meus irmãos, quem é que num sonho assim, lá no fundo do seu coração, você fala assim, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer tanta coisa boa, não é? Ia dar dízimo, ia sustentar missões, ia ajudar os parentes, ia fazer tanta coisa. Dinheiro não é exatamente ruim, não é? Mas, quando você faz disso o Senhor do seu coração, você pode ganhar um salário mínimo e o dinheiro ser o dono do seu coração, ser o ídolo do seu coração. Jesus está dizendo isso, olha, se você ganha um salário mínimo e o dinheiro é o Senhor do seu coração, isso está tão impossível entrar no reino de Deus como aquela pessoa que tem bilhões na conta e quer ter mais. E está insatisfeito com os bilhões que tem na sua conta. É impossível manter um relacionamento com Deus enquanto houver ídolos no coração. Eu e você somos chamados todos os dias a pedir, Senhor, não permita que os prazeres deste mundo, que os projetos deste mundo, que os medos que eu tenho deste mundo, que as ansiedades que eu carrego neste mundo, dominem o meu coração. Quem tem que dominar o meu coração é o Senhor Jesus. E ditar as regras sobre todas estas coisas. Quando Jeremias fala a respeito de Deus, naquele momento que ele vivia, o povo de Israel levado cativo para a Babilônia, ele largado lá em Jerusalém, sob os escombros, ele diz assim, são as tuas misericórdias que impedem que a gente não seja aniquilado. A tristeza, o desespero, a falta de perspectiva, tudo isso poderia dominar o coração de Jeremias no meio daqueles destroços. Mas ele diz assim, as tuas misericórdias não permitem que esses sentimentos ruins sejam o dono do meu coração. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos aniquilados, de não sermos derrotados. Jesus é quem vence e destrói os ídolos do nosso coração. Por isso ele confrontou esse jovem. E se esse jovem tivesse permitido a Jesus fazer isso, ele teria encontrado a vida eterna, ele não teria ido embora triste, vazio, mais uma vez. É no relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus diz assim, olha, para o homem isso é impossível, abrir mão das suas riquezas, de ter dinheiro, de abrir mão de tudo que conquistou. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Você vai se lembrar que Jesus prometeu o seguinte, não sou eu que vou convencer o coração de quem está angustiado, com medo, enfrentando a morte ou o vazio, certo? Eu vou apresentar Jesus, que é a resposta para estas pessoas. Mas quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que coisa gloriosa! O resultado, quem faz é o Espírito. Eu sou um instrumento para apresentar Jesus, para falar, Jesus já fez isso na vida de Nicodemos, daquela mulher com fluxo de sangue, na vida da família de Lázaro, deste jovem rico. Ele pode fazer na sua vida também. Aliás, ele quer fazer na sua vida também. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus vem destruir os ídolos do coração. No relacionamento com Jesus, nós somos chamados a nos envolver com Ele. Eu quero terminar lembrando, estava lendo sobre um relacionamento íntimo com Jesus. E um médico descrevia a oração. A oração silencia algumas áreas do cérebro
e ativa outras no cérebro. É interessante que eu tenho falei, eu acho que para os jovens hoje cedo, né? Aquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo crer. E que a neurociência já mostrou que todo mundo tem as células cerebrais que são responsáveis pela fé, pela crença. Então ninguém pode dizer assim, eu não consigo, não é? Porque todo mundo tem o equipamento para poder crer. E ele fala então que, estudando a religião e o cérebro em relação à religião, ele fala então que quando a gente vai orar, a oração silencia algumas áreas do cérebro e ativa outras. Isso acontece quando você vai orar. E ele diz assim que quando isso acontece, o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. Lembra que aquela mulher do fluxo de sangue, ela inverte a lógica. A fé inverte a lógica. A lógica era assim, se ela tocasse em alguém, quem ela tocasse ia ficar impuro. Mas a fé inverte a lógica. E ela, não, se eu tocar em Jesus, a pureza de Jesus vai passar para mim. A fé trabalha contra a lógica. Tá? Então, quando você está orando, o seu cérebro começa a trabalhar de forma diferente, funcionar de forma diferente. Isso acontece, com isso, ela consegue suportar muito mais as coisas diferentes e adversidades da vida. E também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro. Diferente dos outros animais, e olha que interessante, os seres humanos sabem do processo do nascimento e sabem que vão morrer. Os animais não sabem disso. Eles vivem por instintos. Não sei que momento eles têm consciência que eu existo. E vivem assim. Agora o ser humano sabe como ele nasceu, como ele cresceu e sabe que vai morrer. A tentativa e a forma de solucionar esta angústia que todo mundo carrega. Você sabe que na mitologia existia um gigante, que ele tinha um olho só. Já viram esse gigante? E esse gigante ele conseguia ver o futuro. E a grande angústia desse gigante, a grande tristeza que ele carregava, é que ele sabia o momento da sua morte. Ele tinha consciência disso. E isso é uma angústia que o ser humano carrega. A gente não vai ser eterno. Que a gente vai enfrentar muitas frustrações. Talvez muitos sonhos e projetos que nós temos vão ficar pelo caminho, não é? Esse médico diz que a tentativa e a forma de solucionar esta angústia que todo mundo carrega, de saber que existe, que vai morrer, acaba tendo como porta de manifestação uma inteligência existencial que estimula exatamente estas áreas da oração no cérebro. Inteligência existencial. Aquele jovem, vou usar uma expressão dura aqui, Jesus usou pior, né, que chamou de doido, louco. Ele era um burro existencial. Porque ele não sabia o caminho. Ele estava tentando alcançar a vida eterna, dia após dia, fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Não há paz, tentando atender os ídolos do nosso coração. Só encontramos paz quando fazemos de Jesus o Senhor da nossa vida. Ele nos ajuda a ter essa inteligência existencial para resolver a angústia de saber que vamos morrer, que somos finitos. Esse era o problema daquele jovem. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu sei que essa vida vai acabar e eu quero a vida eterna. O que eu estou fazendo não me atende. Mas ele foi confrontado com Jesus. Porque só em Jesus você vai encontrar paz para a vida eterna e esperança. Aliás, eu quero agora sim encerrar. Tem uma música que eu gosto muito, que fala de Jesus como nosso amigo. Existe uma seção naquele cantor cristão antigo, que era só falando de Jesus como um amigo. Vários hinos que falavam de Jesus. Ele é o grande amigo. Aliás, tinha um hino muito lindo, né? Começava, lembro de um pastor muito, Edgar Martins, gravava LPs, cantor muito famoso.
E o culto dele começava assim. Ele já chegava com aquele vozeirão dele, né? Ele que chamava a ordem do culto. Em Jesus, amigo, temos. Mas começava assim, o culto. Aí o pessoal já começava a chorar porque a gente veio aqui. Porque Jesus é nosso amigo. Mais chegado que um irmão. Esse jovem saiu da presença de Jesus triste, porque ele decidiu continuar com ídolos em seu coração. Porque ele não abriu seu coração para Jesus. Mas quem abre o seu coração para Jesus, encontra em Jesus o amigo verdadeiro, o amigo que é melhor que qualquer bem que você possa imaginar. Eu quero convidar você a chegar para as pessoas que você vai encontrar no seu caminho, que Jesus vai permitir passar pelo seu caminho. Falar assim, cara, você quer a vida eterna? Você pode encontrar em Jesus. Nada do que você está pensando em fazer vai alcançar a vida eterna para você, vai alcançar paz e esperança. Você pode ajoelhar no milho, pode fazer novena, pagar promessa, nada disso. Porque não é o que você faz, é a quem você segue, a quem você dá o seu coração. Eu quero convidar você nessa noite. Estou vendo muita gente aqui que não sei qual é a história da sua vida, mas que precisa colocar o seu coração no altar de Deus e permitir que Jesus se assente no trono do seu coração. Quero convidar você a orar aí onde você está. E dizer assim, Senhor, eu não quero sair daqui hoje como aquele jovem que saiu triste, vazio. Eu quero sair cheio de Ti, carregado com a Tua paz, com a esperança que o Senhor traz para mim. Sair alegre, experimentando o poder de Deus, tocando na sua vida e fazendo aquilo que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Peça a Deus, até quando você estiver aí falando assim, pô, pastor, o senhor falou aí 40 minutos, eu ainda não consigo crer. Fala, Senhor, eu queria crer nisso. Abre os meus olhos, abre o meu coração, me faz entender, desvenda o meu olhar, enxergar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.